Olá, estamos juntos aqui mais uma vez. Hoje estamos dentro do carro, vamos fazer um assunto coração um pouquinho diferente. Estava conversando com um amigo hoje, um colega no trabalho, e fez a gente pensar em algumas coisas. E eu quero compartilhar com você antes de esquecer, né? Antes de esquecer do tema do assunto. Então, vamos em frente. Eu me chamo Leonardo Salles, esse é o assunto coração. Seja bem-vindo. Então, como eu estava falando, hoje eu estava... Você vai fazer um assunto de coração um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Mas hoje eu estava conversando com um amigo, com um colega, né, de outra nacionalidade, e dentro do que conseguia compreender a gente conversando, estávamos falando um pouco sobre a nossa vida. Eu estava conversando com ele sobre como que ele chegou na Suíça, como que ele veio parar aqui na Suíça. Ele é um colega da Macedônia, né? Aqui tem uma mistura de povos. Engraçado, a Suíça é um país de muitos países, né? Então são muitas nacionalidades, são pessoas de muitas nacionalidades diferentes que moram aqui na Suíça, que vêm morar aqui na Suíça, que trabalham aqui. E a gente acaba se encontrando aqui no trabalho, né? A gente acaba se encontrando. Então aqui eu tenho colegas da Macedônia, de Kosovo, de Portugal, da Espanha, da Itália, da Polônia. Então tem muitas pessoas aqui de várias nacionalidades, tem brasileiro, né? E com isso a gente vai vendo algumas diferenças, a gente vai enxergando algumas diferenças de pensamento, de nacionalidade, a gente vai percebendo algumas diferenças, né? E esse colega estava falando que há tantos anos atrás, tipo há 10 anos atrás, ele tinha um negócio no país dele, na Macedônia, mas dificuldade financeira, dificuldade do país, do governo, acabou quebrando. Depois ele começou um outro trabalho, e que também não deu certo. E depois ele começou a trabalhar como se fosse no Brasil de carteira assinada, né? E que também estava muito complicado. Depois ele começou a falar sobre família, né? A gente começando a falar sobre família, sobre onde estão seus filhos, como é que tá, aquela coisa toda. Eu falando que meus filhos estavam no Brasil, que isso é uma grande falta que eu tenho aqui, né? Que a família tá lá, mãe, pai, irmão, filhos, tá todo mundo lá, que eu tô aqui somente com a minha esposa. E ele foi falar do dele também. E eu comecei a perceber que a gente falava muito sobre o passado, e eu senti nele um pesar no coração. Eu senti nele uma ponta de tristeza. Eu não vou dizer que havia os olhos lacrimejando, porque não tava, os olhos dele não estavam marejando, mas eu senti um peso, um coração, uma tristeza muito grande, sabe? E infelizmente o meu vocabulário ainda alemão é muito curto, é muito pequeno ainda para eu poder argumentar alguma coisa com ele, ou tentar falar alguma coisa com ele, ou tentar confortar ou consolar de alguma forma. Eu consigo me expressar aqui dentro da Suíça com o alemão básico, eu consigo me virar, mas não um alemão que possa argumentar alguma coisa, né? Um alemão que eu possa levar ele a enxergar ou a pensar de forma diferente, né? Mas depois eu comecei a pensar em mim, que eu compartilhei com ele também muitas situações da minha vida, muitas situações da minha vida recente, e que dentro dessa situação da vida recente, eu percebi que muitas dessas situações eram reflexo das coisas que aconteceram lá atrás. E aí depois que ele foi pro canto dele, eu continuei lá fazendo o meu trabalho, mas aí minha cabeça não parou, eu continuei pensando nessa situação que nós tínhamos acabado de discorrer. E parece que foi um assunto muito grande, né? Não, mas foi bem curto, coisa de 5 minutinhos, foi o suficiente para a gente trocar essa ideia. 5 a 10 minutinhos foi o suficiente para a gente trocar essa ideia e deixar a gente, e me deixar pensativo sobre a nossa vida, né? Sobre a minha vida. E me veio à mente uma passagem que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque dentro disso, quero me trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, é porque algum momento a esperança da gente foi roubada. Algum momento nós fomos usurpados. Algum momento nós fomos, foi tirado de nós a expectativa ou a ideia
de um futuro a qual nós pensávamos ser diferente, né? Então, e eu passei a olhar dentro dessa perspectiva de trazer à memória aquilo que não traz a esperança, pensar dentro dessa expectativa o que poderia me trazer, o que poderia me vir à memória que me daria esperança, que me daria energia, gás para continuar, para fazer, para seguir em frente, né? E eu comecei a pensar na minha vida, comecei a olhar para lá para trás, comecei a perceber que algumas coisas que estavam lá atrás são pontos meio que obscurecidos, meio que leva a gente a fazer uma anamnese melhor, fazer uma análise melhor, né? Eu estava pensando que algumas frases assim que me falaram tanto lá no passado, que eu odeio essa frase. Quando alguém me dizia: ah, o Léo é inteligente, ele só é preguiçoso. Eu ouvi tanto isso, gente. O Léo é inteligente, só que ele é preguiçoso. Porque a referência que usavam com relação a isso era uma referência muito top, era uma referência muito boa, que eu sou fã dessa referência até hoje, que é o meu irmão, né? Então, o meu irmão é um camarada que tá acima da média, sabe? Eu sou fã dele, é um cara fera demais. E que desde a sua juventude ele foi muito fera. Desde a sua juventude ele foi um camarada acima da média, né? Não só ele, como um primo meu também, o Júnior, também um camarada que foi acima da média. Eles muito novos, já sabiam muito bem o que queriam, já tinham foco, determinação com relação ao estudo, com relação a futuro, e tiveram conquistas muito grandes, né? E eu lembro também da minha prima Fernanda, ou seja, pessoas bem privilegiadas, né? Não, mas bem esforçadas também. E aí eles tinham foco assim de conquistar, de seguir em frente, e conseguiam. Então quando eu ouvi essas palavras dizendo: o Léo é inteligente, mas é preguiçoso, é por causa que a referência era esse meu irmão. Então, querendo ou não querendo, eu estava sendo comparado por alguém muito bom e eu sendo alguém muito ruim. Só que, para que não ficar muito ruim, colocou-se a ideia de que era preguiçoso. Era inteligente, mas preguiçoso. Essas palavras foram entrando tão forte no coração, que fizeram com que eu percebi, com que ao longo dos anos, ao longo do passar dos anos, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu começava não terminava. Que tudo aquilo que eu comecei na minha vida, eu não cheguei ao final. Eu sempre tinha alguma desculpa, eu sempre tinha algum meio pelo qual eu pudesse colocar como desculpa por não chegar, desculpa por não enfrentar, desculpa por não fazer, ok? E isso torna-se ainda mais frustrante para quem passa por isso, Então, quando ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, eu comecei a perceber que muitas coisas da minha infância e da minha juventude sumiram da minha mente. Eu não consigo trazer muitas coisas da minha infância à tona agora, porque sumiram. Muitas coisas da minha juventude sumiram. E eu entendo que esse sumir é uma autodefesa para que você não acesse talvez situações do seu passado que vá machucar você, que vai te trazer ferida, que vai te trazer algum desconforto. Então, como uma autodefesa, a gente simplesmente diz que esqueceu, e o cérebro não consegue, o subconsciente não consegue, ou o cérebro não consegue. Desculpe, eu não sou profissional da área, eu estou falando aqui do que eu acho, do que eu penso. E ele não consegue acessar essas memórias do passado. Então, o que eu trago à memória, aquilo que me dá esperança, é impressionante. Porque ainda que haja situações que eu não consiga acessar lá atrás, eu consigo acessar coisas que me fizeram ser diferente. E eu começo a perceber que eu fui muito bem realizado, e fui muito bem também quando eu comecei a trabalhar e quando eu comecei a fazer a obra de Deus. Eu comecei a fazer muito bem. Entenda, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão de ser bom em alguma coisa, mas foi aquilo que eu comecei a fazer e que me deu um prazer absurdo em fazer.
foi aquilo que eu comecei a fazer e que me gerou uma alegria tão grande de saber que eu era capaz de fazer alguma coisa muito bem feita. Bom, com 22 anos de idade mais ou menos, eu comecei a dirigir um grupo de adolescentes. Era um grupo mais ou menos de 11 adolescentes que estavam numa salinha. E até então, na época, o pastor Duarte, que era o meu pastor, ele havia falado para mim: olha, você vai começar isso e a ideia é você tirar os adolescentes da salinha e levar esses adolescentes para um culto. Então, qual que era a ideia? A ideia era que enquanto estaria acontecendo um culto lá embaixo na igreja adulta, e eu lá na salinha estaria preparando esses adolescentes para começar a fazer um culto também, junto, no mesmo horário da igreja adulta, eu estaria fazendo um culto junto com os adolescentes lá em cima, que seria o terraço. Essa foi a minha primeira decisão, essa foi a minha primeira, não decisão, mas meu primeiro desafio. Por quê? Porque mais uma vez eu fui confrontado com alguma coisa que me tirava o conforto. Mais uma vez eu fui confrontado com alguma coisa que eu não me achava capaz. Então, mais uma vez, eu queria desistir. E eu lembro que eu morava na casa desse meu primo Júnior, e uma vez nós fizemos uma festa de casamento para um amigo nosso. E lá nós fizemos a festa deles, e eu encontrei lá o que na época da gente era um grande amigo meu, o Adriano, e hoje é o pastor Adriano, da igreja Nova Vida lá de Vila Emil, né? A gente tem contato. E lá eu fui chorar com ele, eu fui chorar no ombro dele, começando a dar as minhas desculpas, dizendo que eu não iria continuar, que aquilo não era para mim, que era muito difícil, que os adolescentes que já vinham de berço da igreja sabiam muito mais do que eu, e que muitas vezes era muito difícil para eu seguir em frente. E eu só queria o apoio para que eu pudesse desistir. Cara, você não tem noção do que aquele camarada falou para mim. Eu fiquei com uma raiva dele na hora, fiquei com uma raiva dele muito grande na hora, porque ele olhou para mim, depois de eu chorar muito, depois de eu falar muito com ele, de eu dar mil e umas justificativas para não seguir em frente, ele olhou e falou para mim o seguinte: olha, faz o seguinte, você desiste, porque Deus em momento algum chamou pessoas covardes para a obra dele. Então desiste, porque você é um covarde. E acabou. E eu fiquei com aquilo no coração e na mente, com uma raiva dele na hora, porque ele tinha me chamado de covarde sem saber o que eu estava passando. Mas isso foi providencial. Isso foi muito providencial de Deus, porque aquilo mexeu com o meu brilho, aquilo mexeu dentro de mim de uma forma muito forte. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ler a Bíblia como nunca. Desculpe, eu saí do trabalho agora e eu tenho uma alergia, rinite, então agora está muito atacada. E aquilo mexeu com o meu brilho, eu comecei a ler muito a Bíblia, eu comecei a pegar a pesquisa, eu comecei a estudar. Por quê? Porque eu não queria mais ser humilhado pelos adolescentes. Eu não queria mais, não saber o que eles perguntavam, e eles mesmos me davam a resposta. Entende? E eu comecei a ler muito. Bom, resumindo, aqueles adolescentes de 11 passou para 20, 30, 35, 40, 50, 60, a ponto de que no momento daquele culto que acontecia na igreja adulta lá embaixo, no terraço não tinha mais espaço. As pessoas, os adolescentes, ficavam na escada tentando acessar o local de culto, mas não tinha mais espaço de tanto adolescente que tinha naquele local. Gente, isso me fez um bem que vocês não têm ideia, porque na minha vida era a primeira coisa que eu estava vendo o fruto das minhas mãos. Eu estava vendo que eu tinha capacidade, que eu tinha jeito, que eu tinha condições de fazer alguma coisa diferente. Passado aquele momento, eu era o líder dos adolescentes, esse meu amigo Adriano era o líder da juventude, e ele fazia faculdade, trabalhava fora, não tinha tempo e precisava de ajuda, e a juventude com poucas pessoas, porque ele não conseguia se dedicar integralmente, como eu já estava me dedicando integralmente. Eu fui trabalhar na igreja para cuidar dos adolescentes,
Até que o pastor Duarte falou, olha, vamos levar o Adriano para a igreja adulta e o Léo vai assumir a juventude. E o Anderson Cota, um grande amigo nosso que faleceu infelizmente com a Covid, assumiu os adolescentes. Então começou novamente a minha peregrinação de conseguir fazer. Por quê? Porque novamente eu saí de alguma coisa que eu tinha feito com as minhas próprias mãos, que já tinha uma base de 100 adolescentes, e tive que descer para a juventude, que tinha base de 12, 15 jovens, e aí depois vieram mais os adolescentes que já estavam fazendo 18 anos, que tinham que passar para a juventude. E lá eu comecei novamente a achar que não ia conseguir. Eu lembro que muitas vezes eu ia almoçar, que eu trabalhava na igreja, eu ia almoçar junto com o Marcelo, né, o Marcelo Magalhães. Eu ia almoçar junto com o pastor Duarte, com o Marquinho, e lá eu ficava muitas vezes quase que chorando também no almoço, dizendo, caramba, tudo que eu fazia nos adolescentes não está dando certo, porque eu acho que não é para mim, é juventude. De novo, as mesmas desculpas. E aí eu só ouvia do pastor Duarte dizendo, você tem que dar tempo. Você está lançando a semente agora e você não consegue descansar, você não consegue, ver a semente germinar. Faça o seu melhor, espere as coisas acontecerem, porque Deus faz perfeito. E assim foi. Mais uma vez, assim foi. Eu comecei a fazer, comecei a trabalhar. Alguns adolescentes que vieram comigo, que já entendiam o meu trabalho, o meu modo de trabalho, começamos a construir, a preparar uma liderança de jovens. Bom, e com o passar dos anos, a juventude tornou-se muito numerosa novamente. As coisas novamente aconteceram. E mais uma vez eu olhei para dentro de mim e eu consegui enxergar que eu era capaz, que eu era bom em alguma coisa, que eu conseguia fazer alguma coisa. E daí, esse versículo ganha uma força muito grande. Porque esse versículo diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança hoje é ver que todo fruto das mãos da gente, ele é 100% possível germinar e crescer. Que muitas vezes nós nos prendemos ao nosso passado, que muitas vezes nós nos prendemos aos monstros das nossas vidas, nós nos prendemos à parte obscura da nossa vida, e que isso limita aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos crescer, da forma que nós podemos crescer. Muitas vezes nós mesmos paralisamos ou paramos, ou por vontade própria ou por meio próprio, nós nos vencemos. Nós jogamos a toalha. E Deus mostra pra gente que tudo que nós quisermos, nós iremos conseguir. Que tudo que nós intentarmos fazer, nós iremos fazer. Até mesmo para coisas que não sejam tão certas, né? Quando a gente olha lá para o Antigo Testamento, os homens criando Babel, a Torre de Babel, dizendo que iam construir uma torre tão alta que chegasse aos céus, e a palavra dizendo, eu vejo que tudo que esses homens intentarem fazer, eles vão conseguir. Ou seja, eu vejo que tudo que eles colocarem no coração para fazer, eles vão conseguir. Tudo que você colocar no seu coração para fazer, você vai conseguir, seja coisas boas ou coisas ruins. A verdade é essa. Mas quando nós temos o princípio, quando nós entendemos o princípio da presença de Deus, então nós lançamos o fundamento de Deus em nossas vidas. Ou seja, nós lançamos mão desse fundamento. Para quê? Para que tudo aquilo que estiver no coração da gente, seja que nasceu no coração de Deus, nós vamos conseguir fazer. Nada pode te parar, nada pode te deter, nada pode te vencer, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Então, acredite em você.
Acredite na tua mão, acredite na tua força, acredite no teu coração, acredite na sensibilidade que você tem com o Espírito Santo de Deus. E se você não tem Espírito Santo de Deus, ou seja, a sensibilidade com esse Espírito Santo de Deus, busque essa sensibilidade, porque é ela que vai te levar, é ele que vai te levar a você ter sonhos, a você ter metas, a você ter alvos alcançáveis que nasceram no coração dele. Então, tudo que nós quisermos fazer, tudo que nós intentarmos fazer, nós vamos conseguir. E nascendo disso, e por causa disso, hoje eu moro aqui na Suíça há 3 anos, aprendendo ainda o idioma, com muita dificuldade de falar fluentemente o idioma, né? Eu já, como eu já falei, eu já consigo me virar bem, eu já consigo me comunicar bem. Eu acho que ainda estou muito ruim, mas aí hoje eu começo a ver novamente que é essa situação de eu sempre estou ruim, porque todos que eu ouço dizem, olha, você para 3 anos está muito bem, você está falando muito bem o alemão. Então hoje eu vou abraçar isso, eu já estou falando bem o alemão para 3 anos. E mediante isso, a essas situações de trazer a memória, eu vejo que o que fez bem e o que faz bem a minha vida é ser um ministro da palavra de Deus, é ministrar a palavra de Deus, é o que Deus colocou na minha vida e é o que eu faço de melhor na minha vida. Hoje eu trabalho, tenho um trabalho aqui secular, não gosto do meu trabalho, não é um trabalho que eu possa dizer, você gosta do trabalho? Não gosto do meu trabalho, mas a gente precisa trabalhar. Mas hoje eu trabalho, eu levo lá o sustento junto com a minha esposa para casa, mas o que eu amo fazer na minha vida é ser ministro do Evangelho, é ministrar a palavra, é pregar a palavra de Deus, é fazer. Então, em cima disso, eu digo que em breve, eu estarei começando um trabalho aqui na igreja, um trabalho aqui na Suíça. Hoje eu tenho que entender que não foi em vão, não é em vão que Deus me trouxe para este lugar. Não é em vão que Deus me trouxe para este lugar. Eu acredito muito que Deus tenha algo para fazer aqui neste local. Eu acredito muito que Deus tenha algo para ministrar no coração de pessoas neste local através da minha vida, através de mim, através do que eu faço e o que eu amo fazer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da conversa hoje que eu tive com esse amigo, eu comecei a perceber que nós muitas vezes ou muito tempo ficamos nos lamentando, falando, lamentando, mas depois que acabou a conversa eu pensei, falei, não aceito eu ficar lamentando, falando, porque tudo está dentro dos padrões, tudo está conforme Deus quer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Então é como uma canção antiga que fala da Lagoinha, né? Que diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, que traga à sua memória. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória aquilo que fez você se sentir como uma fortaleza em dados momentos da sua vida. Fez você se sentir produtivo. Fez você se sentir vitorioso. Vitoriosa. Porque você é isso. Você é um vitorioso. Você é uma vitoriosa. Ok? Essa não é uma ministração, uma pregação. Essa é um bate-papo. É uma conversa. É o que eu senti no coração de compartilhar com vocês. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que você traga à sua memória aquilo que te traz esperança, que você traga à sua memória aquilo que você foi bom ou já fez algo bom, porque isso pode ser reavivado, isso pode ser renovado, isso pode ser restaurado na sua vida. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Até o nosso próximo assunto do coração. Talvez não dentro do carro, mas acredito que tenha sido bom para você também, ok? Então, eu me chamo Leonardo Salles. Esse é o assunto do coração. E até a próxima.